Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, bom dia, você que está acordando agora, que você tenha um dia muito abençoado de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida, te abençoando e te prosperando no dia de hoje. Hoje eu quero ler uma palavra de Deus, Romanos capítulo 10, o versículo 9, diz assim, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É interessante que eu estava conversando com uma pessoa no carro ontem sobre isso. Às vezes a gente constrói uma maneira de viver que a gente esquece que é essa graça que salva. Às vezes o ambiente religioso, a gente vai sendo treinado diariamente com um pouquinho, e de repente a gente pensa que tem que pagar um preço enorme para ser salvo. E aí a pessoa acaba se sobrecarregando de coisas religiosas, atividades religiosas, condenações religiosas e acaba depois condenando outros. Enfim, vai ficando uma verdadeira parafernália, incarregável. E é interessante que tem um dia que você tem que decidir que a salvação não depende de nada disso. Não depende dessa via crucis aí. Não depende desse ativismo. A salvação ela depende de alguém que amou Deus e creu em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque quando a gente olha Jesus crucificado entre dois ladrões, um desses ladrões não fez nada. Ele não, a não ser crer no coração e confessou com a boca, porque ele creu, ele chegou a falar para o outro ladrão, nós erramos, mas ele não. Então ele vira para Jesus e diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou no paraíso. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo que aquele ladrão fez foi crer numa graça de redenção. Não precisou pagar penitências por seus pecados. Ele creu que o sangue de Jesus, sangue daquele inocente ali, ao vivo, seria suficiente para perdoá-lo. Então, é muito importante a gente entender isso, porque isso é uma libertação. Uma pessoa pode estar debaixo de uma árvore, ou dentro de uma mansão, ou dentro de um casebre. Se ela crer no coração, é Deus que está declarando isso. Se ela confessar com a sua boca e o seu coração crer em Cristo Jesus, ela será salva. Eu não estou falando hoje de salvação por um método, mas por uma crença, por uma fé. Agora, como que você vai crer se você não amar aquilo que você crê? Então, é importante a gente entender isso, porque isso traz um alívio para a gente. A salvação não depende de quanto eu me esforço. A salvação depende de quanto eu creio que Jesus fez. E se eu crer nisso, a Bíblia nos dá garantia que eu sou salvo. Por isso que a gente faz até, às vezes, dentro da igreja, né, os evangelistas, o apelo. Você já aceitou Jesus? Não tem uma regra que tem que ser daquele jeito, mas é bíblico. Porque a Bíblia diz que se você crer, quando a palavra é exposta, e a Bíblia diz que a nossa fé vem pela pregação da palavra. Então, quando a palavra é exposta no seu coração, e você crê naquela palavra, crê no Cristo dessa palavra, então está correto perguntar, você já aceitou Jesus, você quer aceitar, confessar Ele, declarar a salvação dEle? Porque a Bíblia garante isso. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Isso é bom, porque
Isso vai te levar para uma eternidade com Deus. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Aqui nada é eterno, é tudo passageiro. Então, a fase é uma fase. Você pode pensar que é difícil, que não dá para aguentar mais, que não tem jeito, mas é só uma fase, vai passar. Vai chegar um momento em que Jesus diz que ele vai limpar do olho toda lágrima. Lá não haverá mais prantos. Lá, uma nova estação, uma nova ordem vai começar de estar para sempre com Deus, longe de dores, de aflições, de sofrimentos. E é nesse lugar que a gente tem que estar. Por isso eu quero declarar no seu coração uma alegria nova da salvação sobre o seu coração, que tire todo o peso, todas as condenações. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas sendo condenados, quantos cristãos se condenam enquanto deveriam viver essa graça da salvação, essa operação da salvação para transformar ele. Deus não está te cuidando com um pedaço de pau e um prego na ponta para te machucar a hora que você erra. Não, é você entender a graça de Deus para ter uma luz e não errar. É para isso que Deus, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. E eu quero declarar sobre você, sobre a sua vida, uma estação nova, um tempo novo de Deus. Amém? Nós já vamos orar o Pai Nosso. E eu queria que você compartilhasse essa palavra ao menos com 5 pessoas, tá? Ao menos com 5 pessoas. Curte a live, é importante você curtir a live aí também. Outra coisa muito importante é que você, se não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, tá? Tem a palavra inscrever, clica nela, depois vai aparecer um sininho, clica nele também. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos orar. Todos os dias aqui nós oramos, começamos o dia orando o Pai Nosso. Então, ore junto comigo e diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, hoje te abençoando, te prosperando, declarando as bênçãos do Senhor sobre você, sobre a sua casa, e o milagre que você precisa hoje, que Deus possa trazer sobre a sua vida. E eu quero declarar uma alegria da salvação, exaltando, pulando dentro de você, você vivendo esse ambiente da alegria do Senhor, da salvação que Deus fez, daquilo que Deus te libertou, dos pecados, das trevas, de uma eternidade sem Ele, e que essa alegria se complete dentro do seu coração e da sua alma. Amém? Quero desejar um bom dia para você e que Deus te abençoe.